Matei o Murozaki, né? Vamos lá. Vamos ser positivos agora. Opa. Porque eu joguei o meu jogo favorito, que eu nunca tinha jogado até agora. Entendi. Eu joguei Psychonauts 2. Pô, aí você... Aí você... está falando da Elite. Eu estou falando da Elite, viu? Porque vamos lá, o Psychonauts 2, obviamente, ele é a sequência do Psychonauts. Que pra quem não sabe, é um jogo de plataforma lançado em 2005. Que ele ganhou meio que um status cult, porque na época ele não foi muito badalado, muito famoso, mas o povo foi pegando gosto por ele, assim, conforme eles foram redescobrindo o jogo. Porque ele tem conceitos muito interessantes, ele era muito ambicioso na apresentação dele e na ideia central. Que o Psychonauts, pra quem não sabe, você tá num mundo em que existem espers. Existem pessoas com poderes psíquicos. E aí, naquele primeiro jogo, você tá num acampamento pra treinar crianças com poderes psíquicos. E você joga com o Rasputin, que é esse menino que tá na tela, que ele fugiu do circo pra ir pra esse acampamento, porque ele adorava os Psychonauts, os psiconautas, que são meio que a polícia dos psíquicos. E ele queria muito ser um agente dos Psychonauts, né? Ele é um plataforma 3D. E o negócio dele, o suco da história dele, é que você vai entrando na mente das pessoas pra você tentar descobrir um grande mistério que tá acontecendo. E pra isso você vai entrando na mente de certas pessoas pra você, né, tentar organizar ali a cabeça dela, pra aí você ganhar um item ou ela te dar uma informação, enfim, né. E o primeiro Psychonauts, ele era, assim, absurdo, porque, em geral, cada mente que você entrava ia ter uma gimmick própria. Então, você vai ter, por exemplo, no primeiro jogo tem uma fase em que você entra na cabeça de uma atriz. E aí, essa atriz, a cabeça dela é uma peça de teatro, meio que recontando a vida dela, e você tem um crítico gordão gigante na plateia que não para de criticar ela. E aí você precisa ir movendo as partes da peça pra você ir encontrando certos itens e você refazer a peça pra você derrotar o crítico. Ou você entra na cabeça de um peixe. E na cabeça do peixe, que é um bicho pequenininho, você é um Godzilla, sabe? Você tá lá andando na cidade dos peixes e o seu personagem é gigante. E aí toda a movimentação do personagem é diferente. E toda a estética de cada fase era muito diferente também. É por isso que ele é um jogo que sobreviveu até hoje, porque ele é um jogo que mesmo pra época dele e pra hoje, é um nível de ambição que você não vê tanto, né? O Psychonauts 2 ele sai depois de 16 anos do primeiro, ele ficou muito tempo em desenvolvimento. E ele é quase igualmente foda. Assim, o primeiro é um dos meus jogos favoritos, assim, se eu tivesse que listar 5 dos meus jogos favoritos, o primeiro ia estar lá. Porque para além dessa ambição, ele também é um dos jogos mais engraçados que existem. Como, tipo, eu sempre lembro, você tá num acampamento com várias crianças. E são várias crianças com poderes psíquicos e todas elas são esquisitas e todas elas são engraçadas, sabe? Tem um personagem, uma das crianças, que o negócio dele é que ele consegue falar com animais. E aí no começo você não sabe se ele consegue falar com animais de fato ou se ele só é meio doido. Aí tem uma cutscene bem no comecinho que ele tá, tipo, cercado por esquilos. E aí ele tá falando, não, eu não vou matar ninguém, não sei o quê. E aí você chega pra perguntar, o que tá acontecendo? E ele, não, os esquilos aqui, eles estão falando umas bobagens pra mim. Beleza. Aí seu personagem olha assim e fala, não tem esquilo aqui. Aí ele, não, então, tava um pouco confuso, foi mal. Seu personagem se vira, começa a cair, tipo, resto de esquilo, assim, no chão, porque o moleque explodiu os esquilos com a cabeça, sabe? É um humor meio mórbido, meio ácido, mas é muito engraçado. E ele se passa ao longo de um dia, então você vai vendo uma progressão acontecendo ali dentro do acampamento. Então tem um menino, por exemplo, que ele sofre bullying. Aí
ele encontra um amigo, que é um amigo russo, que tá tentando matar um grande urso. E o amigo russo dele começa a proteger ele do bullying. E aí, esse menino que sofre bullying, ele vê um amigo russo e fala, porra, esse é meu guarda-costas. E aí ele vira um mafioso. Toda vez que você vai falando com ele tá virando mais mafioso. Chega no final do jogo, você encontra ele no estacionamento, assim, no carro do vilão, mexendo, assim, tipo, embaixo do carro. Aí você vai falar com ele, ele fala, esse é o jeito que a gente resolve as coisas na minha família, sabe? Tipo, dando a ideia de que ele tá botando uma bomba no carro do cara, sabe? O Psychonauts 2, ele é muito mais padrão do que o 1. Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco triste com ele. Ele é menos ambicioso, o que eu acho que é uma boa coisa, porque, né, você não dá pra você cometer os mesmos erros, e mesmo que seja uma equipe mais experiente e tudo mais, ainda é bom você manter a sua ambição sob controle, né? Mas ele também tem um elenco muito menos interessante. Ao mesmo tempo, ele corrige muitas das coisas que o primeiro não fazia tão bem. Tipo, combate. O combate do primeiro ele era bem básico. Você não tinha tantas coisas que você precisava fazer. Ele te dava vários poderes, mas a grande maioria deles você quase não usava. O negócio mesmo era 3 poderes que você usava. Nesse aqui ele vai colocar vários inimigos em que cada um você precisa usar um tipo específico de poder para derrotar, né? E são poderes muito legais. Você tem um poder, por exemplo, que ele vai botar fogo nas coisas. Tem um poder que ele vai criar uma mão em que ele vai pegar item do oponente e tacar de volta, né? O que pega nele mais pra mim é que ele parece igualmente criativo. Ele é igualmente criativo na questão das fases, por mais que ele tenha ignorado a parte dos gimmicks. Toda fase você vai jogar meio que da mesma forma, mas as fases em si são muito interessantes. Tem, por exemplo, um personagem que o negócio dele é que ele era um cérebro num jarro que ficou num jarro por tipo 20 anos. E aí você pega esse jarro, você pega esse cérebro e coloca na cabeça de um cara que ele tá sem cérebro. Porque no Psychonauts isso acontece, as pessoas elas espirram o cérebro pra fora e elas ficam sem cérebro. Normal. Elas ficam meio zumbi falando TV, né? Você coloca o cérebro no cara. O cérebro que ficou 20 anos num jarro, ele começa a ter uma ele começa a ter uma explosão de sensações. E aí você entra na cabeça dele, ele tá num festival psicodélico. E aí você precisa juntar a banda, que são os 5 sentidos, né? Porque ele também é um personagem sinestésico, então os sentidos vão se misturando, né? E, cara, visualmente falando, vê até se você consegue encontrar aí no meio, Hit. Deve estar lá pra, tipo, acho que umas 7 horas. Tenta jogar mais pra frente aí. Isso aí. Tipo, é uma das coisas mais, assim, visualmente impressionantes que tem. Sabe, a direção de arte do primeiro e principalmente do segundo é uma coisa de louco, assim. De tão criativos que eles são. E é o tipo de jogo que, assim, toda vez que acontece que você vai progredindo, ele vai te dando mais vontade de você ficar lá, porque você sabe que vai ter alguma coisa muito foda pra você ver, pra você conhecer, ler. Tem várias missõezinhas extras, assim, no meio, que são muito divertidas também. E muitos conceitos, assim, bem pensados, sabe? Tipo, a parte que acabou de passar é nessa mente do cara que ficou 20 anos num jarro. Quando ele tem... quando você entra na cabeça dele, ele começa a ter um ataque de pânico. E aí o ataque de pânico, ele meio que aparece do nada e você não consegue atacar ele, porque ele é muito rápido. Aí você precisa conseguir um poder em que você coloca lentidão nas coisas. Você deixa as coisas mais lentas e aí você consegue enfrentar o ataque de pânico, né? E ele tem várias sacadinhas, assim. Muitas delas vêm do primeiro, que você tem, por exemplo, toda fase, um dos coletáveis são malas, que são as bagagens emocionais, que você precisa procurar no meio da fase
a etiqueta da bagagem, e aí você precisa levar pra bagagem pra você organizar a bagagem emocional da pessoa. Esse tipo de coisa, né? E assim, são coisas que elas acrescentam demais pra um jogo que por si só já é muito foda. Já é muito engraçado e já é muito carismático. Esse jogo ele é uma das coisas mais carismáticas, com mais personalidade que tem. O primeiro e o segundo, sabe? É o tipo de jogo que, assim, eu peguei pra jogar ele, já imaginando, pelo menos, que eu ia gostar muito. Porque, como eu disse, eu amo o primeiro. Esse, ele compartilha várias e várias e várias das qualidades do primeiro, por mais que ele não seja tão ambicioso. Mas eu imaginei que eu ia gostar dele. E eu amei, assim, é uma experiência, porra, fantástica. Dentro da história, né, geral dos jogos, ele expande as coisas de um jeito muito interessante também, né? E pra mim é assim, fácil, uma das experiências mais prazerosas que eu tive com videogame em um tempo, assim, sabe? Eu não sou, por exemplo, de ir atrás de todos os achievements, de platinar jogo, etc. Mas esse eu meio que fiz tudo porque, não com o objetivo de ter lá um selinho falando você conseguiu todos os achievements, mas porque eu queria fazer tudo que dá pra fazer nesse jogo. Eu queria ver todos os sidequests, eu queria pegar todos os coletáveis, só porque tá dentro desse jogo é muito gostoso, é muito legal, sabe? É uma experiência muito, muito, muito divertida e muito, muito emocionante também. Porra, quem nunca deu uma chance, o primeiro ele é bem barato na Steam, ele é tipo 20 conto, tá sempre em promoção, joga bem até hoje, envelheceu muito bem. E esse segundo aí eu recomendo demais, demais, demais também, viu? É um puta de um jogaço. É o tipo de jogo que você bate o olho e você fala, porra, eles não fazem mais jogos assim, mas eles fizeram. Olha que legal que eles fizeram, sabe? Então esse porra, fácil aí um dos melhores jogos que eu jogo em muito tempo, Psychonauts 2. Tem romance? Tem romance. Tem bons romances no jogo, inclusive. Tá aí. Tá aí, então. Psychonauts eu nunca joguei. Também não é, eu acho que também não é um tipo de jogo que eu gostaria também. Falta Parece maldade, né? interessante. Falta. Mas Eu perguntaram japonês. se romance avança. Romance avança. É uma grande piada, inclusive. O Rasputin, ele não sabe se ele tá namorando a menina que ele beijou ou se eles estão só no lance. Entendi. Legal. Mas ao contrário do Ladino, eu adoro plataforma. E eu adoro plataforma 3D também, né? Então tem um joguinho aí com uma plataforma 3D com uma boa personalidade. Não precisa nem ser tão bom de jogar, sabe? Eu gosto muito daquele jogo da... Esqueci o nome. A menina com a cartola. A Hatch in Time. A Hatch in Time. Esse nem é um jogo tão bom de jogar assim, mas eu gosto muito dele porque a plataforma 3D é gostoso demais e ele tem muita personalidade, então, sabe? Perguntaram se eu vi o documentário, eu tô vendo. É muito longo. Eu tô tipo no episódio 6 ou 7. Fizeram um documentário em tipo 30 partes do começo do desenvolvimento desse jogo até o lançamento. Que Eu foi acho que era um muito bagulho. Era um bagulho só deles e aí, tipo, decidiram lançar em Blu-ray, né? Não, eles fizeram de outros jogos já. Uhum. Tem todo no YouTube. É muito legal. Fazer jogo é difícil, gente. Não sei como a galera faz.